Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você os principais exames que podem ajudar a salvar a sua vida. É super importante que a gente vá ao médico com regularidade e faça os exames propostos para ele na frequência indicada. Isso pode prevenir problemas sérios de saúde, aumentar a nossa qualidade de vida e evitar problemas mais sérios. Vou te falar aqui quais são eles, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais desses exames, né, que devem ser feitos com regularidade. Normalmente a gente chama isso de check-up, porque dá para checar se você tem algum problema antes de fato disso acontecer, até porque algumas dessas condições de saúde acabam sendo silenciosas. E se você não faz esses exames com uma frequência, né, com uma regularidade, que normalmente é determinada pelo seu próprio médico que te conhece, você acaba descobrindo problemas só quando ele já está lá na frente. Então, o ideal é que você faça alguns exames com regularidade. Existem até alguns exames que são diferentes para homens e para mulheres, eu vou falar isso também, para acompanhar como anda a sua saúde. Claro que eu sei que isso nem sempre é possível para todo mundo, infelizmente, mas o ideal é que todo mundo que tivesse acesso aos médicos e aos exames pudessem fazê-los. Primeira categoria é o exame de sangue, as análises clínicas do sangue. No exame de sangue, a gente consegue medir várias coisas diferentes. Inclusive, às vezes, dependendo dos exames que você vai tirar vários tubinhos daqueles sangues diferentes, né, no laboratório, para serem feitos vários exames naquele mesmo sangue. Claro que um dos mais básicos, que é importante que o médico peça, é o hemograma completo, porque nele dá para ver, além da composição do sangue, possíveis infecções que você tem, que às vezes estão ainda iniciais e que podem colocar a sua vida em risco. Super importante também fazer regularmente o perfil lipídico, onde o médico vai ver o colesterol total e as frações, e os triglicerídeos para verificar risco de doença cardiovascular. É muito importante que você faça exame de colesterol, porque o colesterol, como eu disse, né, muitas vezes não tem sintoma e ele pode ser um fator de risco para aterosclerose, para AVC, até mesmo para derrame, para infarto. Então é muito importante dosar as gorduras do seu sangue. Da mesma forma, é muito importante dosar como está a glicemia em jejum para verificar se você está em risco de diabetes, se você já está pré-diabético, se você está com diabetes inicial do tipo 2, tipo 1 sempre vai dar mais sintomas, né, mais exuberante quando ele começa, mas o diabetes tipo 2 às vezes começa muito devagarinho. Quando você já vai ter os sintomas, ele já está bem descompensado. Então é importante que regularmente você dose também como está a sua glicemia de jejum. Da mesma forma, no exame de sangue, é importante que o médico peça o exame de creatinina, que vai dar pra gente um panorama de como está a função dos seus rins. Também, esse começo dos problemas renais pode ser um pouco sem sintomas específicos e quando você começa a ter sintoma de problema renal, já está mais lá na frente, já é mais difícil de reverter. Os exames da tireoide são importantes, normalmente são pedidos o TSH, que é para verificar como anda o hormônio que estimula a sua tireoide, e o T4, que de fato é um dos hormônios mais importantes. Claro que dá para pedir o T3 também, mas isso normalmente não é tão pedido assim como regra, né, para um check-up anual ou periódico que o seu médico peça. E é bem importante você vigiar como anda a tireoide, não só para questão de peso, de emagrecimento, mas obviamente por funcionamento do coração e de outras partes do metabolismo que a tireoide influencia demais. É importante também dosar a vitamina D, porque a gente sabe que a baixa vitamina D pode estar relacionada a problemas cardiovasculares, problemas imunológicos, inflamatórios e até mesmo problemas ósseos no nosso corpo. Também hoje em dia é cada vez mais importante dosar o ácido úrico, porque ele, claro que está relacionado à gota, aquela inflamação nas articulações, mas cada vez mais estudos já relacionaram o aumento do ácido úrico a problemas cardiovasculares. Então, normalmente tem se pedido muito nos exames de sangue também como parte de um check-up anual. Claro que eu falei aqui de check-up anual, mas dependendo se você tem alguma condição de saúde ou da idade que você tenha, pode ser que seja de 2 em 2 anos ou de 6 em 6 meses. O médico sempre dependendo de você, da sua idade, do seu histórico familiar, histórico pessoal, pode aumentar ou diminuir a frequência desses exames e claro que pode colocar outros exames, pode achar que no seu caso esses exames não são tão obrigatórios assim, isso sempre vai depender do médico que te conhece pessoalmente. Segundo exame, que normalmente é feito a partir dos 50 anos, é a colonoscopia, que avalia as estruturas do intestino, pode verificar
verificar algum tipo de nódulo, algum tipo de tumor, algum tipo de divertículo que seja importante tratar. Então, normalmente, a partir de 50 anos, se você não tem histórico de problemas no intestino na família, ele costuma ser um exame indicado. É importante falar também dos exames de monitoramento cardíaco, e o primeiro deles, com certeza, é a aferição da pressão. Você pode fazer isso em casa, eventualmente, na farmácia, na própria consulta médica que você vá, na frequência que o médico determinar. Para as pessoas que já têm pressão alta ou risco de pressão alta, talvez o médico peça para você comprar um desses aparelhinhos que são relativamente baratos e aferir algumas vezes na semana, para você fazer o seu panorama e levar na próxima consulta. É super importante que, se você já tem caso na família de pressão alta ou pessoal, você lembre de medir sua pressão e verificar como ela tá, porque isso vai te ajudar bastante a evitar problemas mais sérios, né? Às vezes, quando a pessoa começa a ter sintoma de pressão alta e vai parar no hospital, a pressão já tá lá nas alturas. Então, é importante que você faça isso. Ainda existem outros exames para você monitorar como anda o seu coração, que são importantes serem feitos depois de uma certa idade também. Existe o teste de esforço, que é aquele teste que é feito na esteira, em que você submete a pessoa a um esforço e vê como o coração se recupera. E existe o eletrocardiograma. Isso, na verdade, vai depender se você é atleta, se você faz atividade física, se você já teve um histórico de problema do coração, se você vai fazer uma cirurgia, ou enfim, né, se você já está numa idade que o seu médico indica. Essa idade pode ser muito particular, porque pode ser que eles sejam indicados para pessoas mais jovens. Então, é sempre importante que você fale com o seu médico para verificar qual é a periodicidade que ele determina que você deva fazer esses exames. Outro exame que pode ser feito, dependendo da sua necessidade, do seu histórico familiar, do seu histórico pessoal, é a ultrassonografia de abdômen. Nela, o médico enxerga muito bem o fígado, os rins, a vesícula, o baço, essas estruturas da cavidade abdominal e até mesmo, né, os rins, né, que estão mais ali para trás. Mas eles conseguem ser observados e dá para verificar se tem algum tipo de nódulo, algum tipo de tumor. Gordura no fígado, normalmente você observa primeiro na ultrassom. Então, é importante que o médico determine para você com qual frequência você deve fazer, para evitar, né, que você tenha, de repente, algum problema. E, enfim, né, só pegue isso mais lá na frente. Normalmente, o ultrassom pode ser feito anualmente para algumas pessoas que já têm gordura no fígado, que já tem histórico familiar. Então, na dúvida para saber a partir de que idade ou de quanto em quanto tempo fazer, fala com o seu médico. Para as mulheres, especificamente, existe o exame do Papa Nicolau, que ele costuma ser feito anualmente, ou dependendo, né, da periodicidade que o seu médico indique para você, maior ou menor, vai verificar se existe algum tipo de diferenciação celular ali na célula cervical mesmo, do útero, que possa gerar algum tipo de câncer ou algum problema. Esse exame é muito importante para evitar que você venha a ter câncer, realmente. Então, é super importante que as mulheres façam esse exame. Eu tô falando do câncer de colo cervical, tá? Só para não confundir, é um exame que é feito no consultório do ginecologista. Também dessa parte ginecológica, as mulheres costumam fazer mamografia a partir dos 40 anos. Claro que, se você já tem um caso na família, talvez faça antes, talvez faça depois, o médico vai determinar isso. E se você já tem algum caso na família, algum nódulo, algum sinal diferente, é super importante que você fale com o seu médico para verificar se precisa, junto disso, fazer um outro exame, ou se os intervalos vão ser diminuídos ou não. Sempre você vai ter que conversar com ele. Ainda para as mulheres, pode ser interessante fazer a densitometria óssea, porque algumas mulheres têm uma tendência maior, depois da menopausa, a ficarem com os ossos mais fracos. E a gente sabe que essas lesões, né, esse osso mais fraco pode levar a fraturas, e essas quedas podem colocar você em risco mesmo, né? Podem ser fraturas graves, podem ser fraturas perigosas. Então, é super importante que você também faça esse exame, se você já verificou através de exame de sangue e outros exames, até mesmo histórico familiar ou pessoal, que você está com um risco aumentado. As mulheres também normalmente fazem a ultrassonografia pélvica para verificar como anda as estruturas internas, ovários, útero, as estruturas reprodutivas da mulher. Então, o médico também vai determinar qual é a periodicidade. E é importante que você, de fato, faça esses exames, como eu falei para você.
Eventualmente, se você pegar alguma estrutura diferente, algum nódulo, algum tumor, é sempre importante que a gente veja isso o mais rápido possível para tentar eliminar o mais rápido possível e ter um prognóstico benéfico. Então, de acordo com o seu conhecimento pessoal a você, o seu médico vai indicar qual é a melhor frequência de realização dos exames. No caso dos homens, existem 2 exames que são importantes de serem feitos. Primeiro, o exame PSA, que é um exame de sangue, em que vai se dosar justamente esse antígeno, a próstata, para verificar se ele está aumentado ou não. Isso pode ser um fator de risco para problemas relacionados a câncer de próstata. É importante que os homens façam esses exames de acordo com a periodicidade que o médico indicou. E o exame de toque retal, ainda existe muito preconceito com relação a isso tem que acabar. É mais um exame, como as mulheres se submetem a vários exames, os homens também podem fazer. E é indicado que eles façam, se tem casos na família de câncer na próstata, os homens com mais de 50 anos, normalmente é indicado que eles façam. Então fala do seu histórico familiar e pessoal para o seu médico, que ele vai determinar a partir de quantos anos e de qual periodicidade você deve fazer. Claro que eu falei aqui de muitos exames, talvez você não precise fazer todos eles, todos os anos, como eu falei para você, tem a ver muito com a sua história pessoal, com a sua história familiar, com problemas de saúde que você já tenha. Então, o mais importante é você sempre lembrar de você ter um médico da sua confiança e você ir a esse médico com periodicidade, de 6 em 6 meses, de ano em ano, com a frequência que ele determinar, e confiar no seu médico, falar para ele tudo o que você sente, os remédios que você toma, os problemas de saúde que você já teve na sua vida, porque ele vai conseguir determinar quais são os exames indicados para você fazer, quais não são, de repente, desses, e quais outros que, de repente, eu nem falei aqui, que são indicados que você faça. A mensagem principal do vídeo é que você sempre vá na consulta médica com frequência e não deixe sua saúde para depois, isso é muito importante para você. Me conta então se você tem hábito de ir anualmente ou regularmente ao seu médico fazer o seu check-up, quais são os exames que você costuma fazer na frequência anual, semestral, na frequência que ele determinou. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!